Ô, pessoal, vamos lá. Quem está na internet dos outros órgãos, explicando que a gente vai fazer a apresentação inteira do módulo, pergunta só no final, mas a gente está gravando o vídeo e a gente está aqui na apresentação bem para os colegas aqui na Anatel, tá? No grupo de gerentes e alguns servidores aqui da Anatel 7. Essa apresentação, na verdade, é interna da Anatel e que, ao final, dando tempo, a gente pode tentar responder alguma pergunta de vocês. Vocês podem ir mandando pelo chat dessa sala. Coloquem no mudo, se vocês estiverem aí no telefone, tá? Coloquem no mudo para não atrapalhar a apresentação. E aí a gente vai até o fim. A Clarissa trabalha no RH aqui da agência, está acompanhando o módulo desde o início. A principal pessoa PO, né, de negócio aqui, trabalhou as definições do módulo, junto com a área que deu toque, o Miro está aqui, que ele participou das definições, que a Clarice estava lá, né, estava lá na ordem, começou de lá e saiu, foi para o RH e continuou atuando sobre o módulo, o aspecto, né, de negócio. E assim, ela tem uma apresentação breve, esses slides, e vai cair já direto no centro, mostrando cada detalhe do módulo. E antes, eu queria fazer só dois destaques sobre esse projeto do módulo de controle de desempenho. O primeiro destaque é o seguinte, que o módulo não é uma ferramenta para ampliar desempenho. Ele é para controlar desempenho. O nome é claro. O desempenho serve para controlar. Aquilo que estava à mercê de vou fazendo, né? Porque sempre foi assim, cada um faz de um jeito, e às vezes você sabe que sempre tem, né? Aquele informe, o menino está um ofício, um memorando, mais um ato, uma portaria, e isso sempre ocorre por osmose, vamos dizer, né? Todo mundo sabe o que tem que fazer. Não necessariamente, às vezes está formalizado o processo de design, cópia, alguns instrumentos, mas não, a maioria das vezes não está. E não se tem controle de entrega, de prazo, de qualidade, de revisão. Então, o módulo vem para passar a controlar isso. Qual é a esteira, o que é que tem que entregar, o que tem, o prazo que você tem para entregar isso, qual é o esforço representado por esse produto. E aí, muita gente acha que o módulo vai ampliar, aumentar a produtividade de alguém. Não vai. Às vezes vai até, né? É mais uma coisa ali para a pessoa preencher e confirmar que fez o que tem que fazer. Então, ele serve para estruturar controles que antes não tinha, podia não ter ferramentas para fazer melhores controles. O segundo ponto é que os processos têm que ser definidos pelos gestores de processos. Então, não é uma área isolada, uma pessoa isolada, eu quero usar um módulo. Não. Esse processo é de quem? Quem que toma conta? Quem que vai dar as diretrizes e o formato do fluxo do que vai ser produzido, até para fins de padronização. Então, processo que envolve muitas áreas tem que ter cuidado. O módulo assim, foi feito de uma forma bem genérica, né, alto quanto você para atender qualquer e múltiplas necessidades. Eu sempre brincava, né, que é uma esteira de fábrica e que se tiver que usar as pontas para produto, sei lá, de vender laranja, né, banana, ele atende. E aí, se ele tem conceitos que não é zero dos conceitos de negócio para essa área que foi a primeira área. Ele tem conceito muito mais até de TI, que o conceito que é a unidade de esforço, né, que a gente chama de UST, unidade de esforço de trabalho, para representar o que ele leva para fazer tal coisa que é mais difícil, tal questão que é mais padronizada e mais, né, artorial. E aí ele usou mais conceitos de TI, que são tradicionais, de fila, que fila também não aborda tipo conceito de fila,
Tá? Então, tarefas, atividades, grupos de atividades, e esse conceito de unidade de esforço, que no final das contas, e já passando para a Clarice, é, representa e vai ajudar com as próximas evoluções. Dando spoiler, né, que ele vai fazer o movimento automático, a descrição automática do processo como o processo chega. Fazer a o colega está com 200 processos, outro está com 100 e outro está com 5. O próximo processo vai para 100. Às vezes vai para quem está 200. Por quê? Porque 200 é um processo muito repetitivo, porque todo modelo batido vai, tem 5 que às vezes é contrato de concessão, né? Quem sabe aqui na Anatel, inovação de contrato de concessão não é coisa fácil. É um profissional que deixa ali, sei lá, 1 ano, 2 anos ali trabalhando. Esses 5 que é desse assunto vale mais que o processo deles. Então, para quem vai, eu né, a roleta para distribuição automática dos próximos processos. Às vezes não é assim, porque esses 5 representam X no esforço que é muito maior do que esses 200. Aí é só para vocês entenderem um pouco algumas questões conceituais. À medida que as áreas da Anatel ou até outros órgãos vão dando feedback, a gente vai evoluindo. Tem um backlog já grande de evolução que a gente prefere, né, atender ele, e que o modo atender não só na Anatel, mas todos os 300 órgãos que usam o C. Beleza? Vai ser contigo. Boa tarde, gente. Eu sou a Clarissa, como o Ney já falou, eu trabalhei na Orly por muito tempo e ajudei a implementar essa parte do PGD lá. O PGD começou lá em março de 2017 e a gente começou lá com um PGD muito manual, certo? A gente tinha o processo de outorga e licenciamento, só que o processo de outorga e licenciamento contava com muitas atividades, certo? Não era uma atividade que tinha sempre o mesmo começo, sempre o mesmo fim. Então, esse foi o desafio que a gente viu que a gente tinha que enfrentar. A gente passou dessa parte muito manual, com muitas planilhas, etc., e a gente procurou o Ney, procurou o Rafael, e conversou com ele sobre qual seria uma solução para tentar automatizar esses processos, né? Porque a gente imaginou que não seria um problema, às vezes, só da ordem, né? Às vezes tem outras áreas que tem outros tipos de processos também que não tem sempre um começo e um fim definido, que dá sempre para controlar da mesma forma. Então a ideia foi talvez expandir isso para que pudesse ser utilizado não só pelos processos da ordem, mas de forma geral. O módulo está nessa primeira versão agora, ele funciona o caminho básico dele, a Orly já está utilizando, eles estão conseguindo rodar lá. Mas, como o Ney falou, a gente também tem muitas melhorias que a gente ainda quer fazer, já tem bastante backlog de coisa para fazer, e a gente espera que, se mais gente conseguir usar, a gente consiga cada vez melhorar mais ele. Né? Eu vou passar aqui uma apresentação rápida falando sobre os principais conceitos do módulo, mas depois eu vou entrar e vou mostrar a cara mesmo do módulo e já os resultados que estão tendo, tá? Então, qual que era o nosso objetivo de fazer esse módulo no SEI? Uma forma da gente conseguir controlar a entrega das atividades, possibilitando a gente criar essas métricas de produtividade. A gente, antes da forma manual, a gente já usava muito o SEI, o banco de dados do SEI, o andamento do SEI, o marcador do SEI, a gente já usava muito baseado nisso. Mas a gente viu que com o módulo ele ia facilitar o objetivo para isso. A gente não ia precisar utilizar o que já era utilizado às vezes para outras coisas, a gente podia utilizar para o objetivo delas e o módulo ia servir para esse controle de produtividade, né? Um dos objetivos também é facilitar a distribuição, a atribuição de atividades, né? Que a gente sabe que isso é uma parte que tem que ter do controle de desempenho, é você dizer para a pessoa o que ela vai ter que fazer. A gente tinha o objetivo de transparência, que o próprio PGD já trouxe, né, para a unidade lá, mas o módulo ele ia ajudar isso mais ainda, porque os dados iam estar todos lá disponíveis, todo mundo ia conseguir ver para quem estava atribuído, qual a data dele, e depois a gente ia ter as informações também nos dashboards. O objetivo também era dar mais agilidade nas tarefas, como eu falei antes, era planilha, era muita coisa manual, então esse era um problema que a gente tinha. Aí o módulo já trouxe muita agilidade, né, para fazer as coisas.
A geração de dados de fácil consulta, como eu falei, agora está tudo no banco de dados. Então, a gente pode consultar a hora que for necessário. E, com isso, a gente consegue gerar os relatórios e dashboards automaticamente. Quais são os conceitos assim, que tem lá, eu vou falar bastante, vou mostrar em vários lugares onde eles aparecem, que eu acho que é importante entender. O primeiro é essa de controle de desempenho. Cada área gestora vai poder ter um controle de desempenho. Mas esse controle de desempenho vai poder servir para várias áreas. Então, como o Ney falou, a ideia é que cada controle de desempenho seja sobre um processo, sobre um assunto, sobre um macro processo, até que eu poderia dizer. Então, no caso ali, por exemplo, a gente tem para outorga e licenciamento. Isso é um macro processo que está no PGD. Um outro exemplo que eu vou mostrar depois acho que certificação e numeração é uma área também, é um macro processo, eles podem ter esse controle de desempenho. Mas não é só a Orly que faz outorga e licenciamento, tem GRs que também fazem. Então, é isso que eu quis dizer assim. Vai ser um controle de desempenho para todas as unidades que tratam daquela atividade. Então, a ideia seria, por exemplo, cada GR, OR, poderia usar o controle de desempenho da Orly. Porque não seria da Orly, seria um controle de desempenho de outorga e licenciamento. Dentro de cada controle de desempenho, a gente também tem o conceito de filas. E as filas são os assuntos que são tratados dentro de cada macro processo, né? Dentro de cada macro processo, a gente sabe que tem divisão de assuntos. Por exemplo, na área da outorga, a gente tem a divisão entre atividades de radiodifusão, atividades da área técnica, atividades da área jurídica, que são atividades que você separa por assuntos, porque aí você vai dizer quem que vai tratar cada tipo de assunto. Por exemplo, vamos supor, na FPE, que é onde eu estou agora, lá tem bem divididas as coordenações. Então, possivelmente, cada coordenação podia ser uma fila. Então, chegou uma fila de capacitação, uma fila de cadastro, uma fila de ingresso e desligamento. Então, as filas podem ser definidas conforme os assuntos dentro de cada macro processo. E aí, quando você define a fila, você também vai definir os papéis. Os papéis podem ser definidos dentro de cada fila. Ou seja, você vai dizer, dentro desse assunto, nesse tipo de controle, essa pessoa vai poder fazer isso. Lá na área da Orly, a gente criou uma estrutura de que tem os triadores, os analistas e os revisores. Então, lá eles tinham criado uma divisão dizendo, o coordenador vai ser o revisor e os servidores vão ser os analistas e os triadores. Mas, na verdade, cada área vai poder dizer, não, eu quero que o coordenador seja o triador e os próprios servidores vão revisar um do outro. Então, na fila é onde você vai definir esses papéis. Depois eu vou explicar um pouquinho melhor o que é cada papel, mas a ideia é isso, é que na fila você vai definir. Essa pessoa pode ser revisor de uma fila e triador de outra, ou então ele pode ser analista de todas as filas, ou ele pode fazer um papel só em uma fila. Então, você tem que definir esses papéis dentro das filas. Você também cadastra as atividades, ou seja, você indica quais são as atividades daquele tipo de controle. Então, para aquele controle de desempenho, eu tenho essas atividades, e aí, junto com as atividades, você vai cadastrar qual que é a unidade de esforço, já entrando um pouco na outra, que a unidade de esforço vai dizer, basicamente, o quanto que aquela atividade está valendo. E também, além disso, você vai definir quais são os produtos daquela atividade, qual que é o prazo que a pessoa tem para entregar ela. Você vai definir várias coisas em relação àquela atividade. E você também pode definir os grupos de atividade, que nada mais vai ser como um filtro para agrupar essas atividades, para facilitar na hora de fazer uma triagem, por exemplo. Então, eu estou falando de triagem, né, de análise e revisão, e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um pouco mais. As funcionalidades gerais que o módulo tem. Ele tem, por enquanto, 3 funcionalidades principais, que é de associação à fila. Então, quando um processo chega novo na fila, é um lugar onde você vai poder dizer em qual fila que ele está participando. A distribuição, onde você pode atribuir para a pessoa e dizer quem que é responsável por aquele processo. E aí, com isso, começa a valer o prazo da pessoa. E tem os meus processos, onde cada um pode ver o que foi atribuído para ele e vai ver quantos processos ele tem para entregar, qual o prazo que ele tem para entregar cada processo e vai conseguir fazer outras ações no futuro. Então,
as funcionalidades de usuários, que eu estava explicando que são as principais. São a de triagem, análise e revisão. O processo, quando chega na área, a gente percebeu que a gente não podia simplesmente dividir 3 para cada pessoa, vamos supor, porque isso estava ficando muito desigual. E quando a gente pensa em gestão por desempenho, principalmente nessa questão, às vezes, de teletrabalho e presencial, a gente não podia simplesmente distribuir os processos sem ter esse cuidado de que as pessoas estavam fazendo alguma coisa justa com o tempo que eles tinham para fazer. Então, a gente criou essa ideia da triagem, que nada mais é que uma vista pelo processo e dizer qual que é a atividade que tem que ser feita naquele processo. Então, imaginando, num dia lá, chegaram 10 processos na área. A triagem seria você olhar um por um e dizer, ó, nesse processo tem que ser feito isso, nesse processo tem que ser feito outra coisa, usando um pouco a temática, vamos supor, da FPE. Esse processo aqui é uma pessoa que está pedindo férias, então ele vai para a fila do cadastro. Isso aqui é um processo, uma pessoa que está pedindo a capacitação, então ele vai para a fila da capacitação. Ele está esse aqui é um processo de bolsa de idiomas, a pessoa está querendo ressarcimento, então eu sei que é essa atividade, que é esse valor, que é esse peso. Então a triagem serve para ser esse lugar onde você vai dizer o que tem que ser feito com o processo. As atividades já são cadastradas. Então, a triagem, a pessoa vai simplesmente dizer o que tem que ser feito daquilo que você já disse que poderia ser feito, certo? Eu vou depois mostrar com mais detalhe. Depois, essa triagem já tem um peso. Então, isso foi uma estrutura que a gente criou lá na Orly, de que em vez de ter uma pessoa só para fazer todas as triagens, que às vezes pode ser um caso também, mas no caso lá a gente viu que seria interessante que os próprios servidores fizessem a triagem. Então, a gente viu que para você poder dizer o que tem que ser feito no processo, você também tem que ter uma unidade de esforço. Então, cada processo que você diz o que tem que ser feito, você vai ganhar um peso também. Ele também tem uma unidade de esforço. Na análise, vai ser depois que alguém já triou o processo, já disse o que tem que ser feito nele, alguém vai analisar esse processo e vai fazer o que tem que ser feito. No módulo, você vai poder cadastrar qual que é o prazo que você espera que aquela pessoa realize aquele processo e quais são os produtos que você está esperando. Então, a pessoa vai fazer essa análise fora do módulo. Ela vai usar os sistemas que ela precisar, ela vai consultar o que ela precisar, vai gerar o que precisar no SEI, e a tela de análise do módulo vai servir como uma forma de dizer, olha, eu estou entregando isso, esse produto e esse produto, essa informação talvez que eu tenho para acrescentar, e esse foi o prazo que eu entreguei, certo? Então, quando a pessoa salvar a análise, vai estar dizendo que ela entregou a análise. E aí, com isso, a gente consegue ter a métrica de saber se a pessoa realizou a atividade esperada dela ou não. E a revisão foi uma questão também que a gente teve lá na Orly, de que a gente viu que às vezes esses produtos que são entregues precisam passar por uma revisão. A gente sabe que talvez nem toda a área vai querer ter isso. Então, como o Ney falou, é um módulo muito parametrizável. Então, se você não quiser que não tenha revisão, pode não ter. Se você quer, às vezes, que só algumas atividades tenham revisão, pode ser também. Se às vezes você quer, não, eu quero ver tudo de todo mundo, também pode ser. Mas a revisão serve para uma terceira pessoa, né, uma pessoa que não fez a análise, ver se aquele produto que foi entregue está correto ou não. Porque aí a gente garante que as pessoas vão estar entregando no prazo das atividades, ou seja, vai ter a produtividade e também vão estar entregando com qualidade. Então, a gente vai garantir as duas coisas. Não vão estar só entregando rápido, mas bem feito também. E tudo isso que eu falei é parametrizável. Então, não é que vocês vão precisar ficar enchendo o saco do MEI toda vez que quiser criar alguma coisa disso, ou então é feito do jeito da outorga e pronto, acabou, todo mundo tem que fazer igual. Cada área gestora vai poder parametrizar o seu tipo de controle de desempenho. Então, quais são os tipos de processo que estão valendo? Quais são os usuários que estão dentro de lá ou não? Quais são as minhas filas? Quais são as minhas atividades? A minha unidade de esforço lá da Orly é 200, mas de outro lugar é 40. Não importa, cada área pode ter o seu. Quais são os produtos que a pessoa vai entregar? Você pode até definir o seu próprio produto. Tipo, o meu produto é falar com o gerente. Você pode criar um produto desse que é falar com o gerente. Qual que vai ser o resultado da revisão? Vai ser só certo e errado? Não, você pode definir. Eu quero muito certo, certo, razoável, muito errado e errado. Cada um vai poder definir. Todos esses quesitos são parametrizáveis dentro do módulo. Tá?
Isso aqui foi uma introdução. Agora eu vou passar lá para o módulo para a gente ver. Essa aqui eu estou no SEI de homologação, porque aí eu quero mostrar isso sobre uma perspectiva da AFPE. Eu sei que a AFPE ainda não tem ainda gestão por desempenho, mas eu queria mostrar que isso não é um módulo só da Orly, entendeu? É uma coisa que dá para encaixar em outros tipos de processo. Então eu vou mostrar ele sobre o ponto de vista do RH, por exemplo. Na página principal do SEI, a gente vai ter um menu aqui do lado de administração, para quem for cadastrado como gestor do controle de desempenho. E aqui a gente vai ter a aba de controle de desempenho. A gente já tem muita coisa aqui, tipo tipos de ausência e ajuste de jornada, que são de coisas futuras. Como o Ney falou, a gente no futuro pretende fazer uma distribuição automática, então a gente achou que seria importante ter, às vezes, a pessoa poder fazer um tipo de... eu vou precisar faltar porque eu vou numa reunião, então me distribui meia carga ou alguma coisa assim. Mas isso aqui é para o futuro. Por enquanto, o que está valendo mesmo é essa daqui de tipos de controle de desempenho. Quando você vem no tipo de controle de desempenho, você já consegue ver quais são os controles de desempenho que estão cadastrados. Eu vou aumentar um pouquinho. Nesse caso, quem cadastra esses tipos de controle é o pessoal da TI, o Ney aqui no caso da Anatel. Mas uma vez que ele cria o controle por desempenho, que dá um nome e uma descrição, ele já cadastra também quem vão ser os gestores desse processo. Então aqui, por exemplo, de outorga, essa é a descrição, e aí todo mundo que ele cadastrou aqui como gestor, que tem acesso a esse menu de administração, vai poder mexer em todas as outras funcionalidades do módulo também. Então, e aqui na unidade, como eu tinha falado, pode cadastrar mais de uma unidade também, se quiser. Pode até adicionar GR08 ou R. Isso. GR08 ou R. Então, aqui, aí o gestor ele pode consultar e ele pode editar também. Então, eu posso tirar alguém, ou então eu posso colocar alguma GR aqui. Mas, como eu falei, a unidade da Orly só vai poder ter um controle por desempenho, mas várias unidades podem ter o mesmo controle por desempenho. Então, aqui, esses dois primeiros ícones aqui, depois, até adiantando um pouco, a gente vai ter o manual, né, Ney? Que vai estar explicando com mais detalhes isso aqui, então não precisa... Eu vou só passar por tudo que ele dá para fazer para vocês verem. Então, a gente tem os botões de poder ver o tipo de controle de desempenho que está cadastrado. E aí, depois, a gente tem aqui o botão de parâmetros gerais. Esse parâmetro geral é onde você vai definir a casca do seu controle de desempenho, né? Então, por exemplo, aqui você vai definir a sua carga padrão de unidade de esforço. Então, por exemplo, na Orly, o valor é 200. Eu coloquei aqui como um exemplo, por exemplo, que na gestão de pessoas seria uma carga de 40, vamos supor. Aí você vai definir, essa carga é diária, é mensal, é semanal, cada área vai poder definir. Se eu tiver pessoas que vão estar em teletrabalho, qual que é o percentual a mais que elas devem fazer? Cada área vai poder definir também, 25%, 15%, cada área define o seu. Fila padrão, então isso aqui já é até um pouco de automatização. Então, eu quero que o meu processo, sempre que chegue, vá para a mesma fila. Eu vou ter uma fila só no meu processo, vamos supor. Então, toda vez que ele chega, ele já pode ir direto para essa fila, que eu não quero ficar separando em fila. Então, você vai poder dizer aqui qual que é a sua fila padrão. O meu processo, sempre que ele voltar, ele vai... Toda vez que ele vier, é um processo de férias. Toda vez que ele entrar, ele vai ter que ir para a mesma fila que é de férias. Então, você pode botar aqui que você quer que sempre que ele retorne para a área, ele vá direto para a fila que ele já tinha passado antes. Aqui você cadastra quais os tipos de processo que vão estar valendo no seu controle de desempenho. Por exemplo, aqui como a gente está no controle de desempenho da FPE, os processos de pessoal são os processos que eles vão tratar, são os processos de trabalho de lá. Mas se você for no tipo de controle de desempenho da Orly, você não quer que os processos de pessoal entrem no controle de desempenho deles. Porque se eu gerei um processo por causa de um atestado, ele não precisa entrar na gestão por desempenho. Então, aqui você define quais seriam os processos que estariam dentro daquela controle, para não precisar entrar tudo. E depois, aqui embaixo, você define o seu controle de participantes. Então, quem vai estar participando do meu PGD?
quando você for definir o seu participante, você pode dizer, ele é presencial, ele é teletrabalho, ele está diferenciado, então vamos supor, eu quero que os meus coordenadores estejam no PGD, mas na verdade eu quero que eles produzam 10% a mais do que as outras pessoas. Eles podem participar do controle, receber as tarefas do controle de desempenho. Você pode ter o tipo de jornada, alguém tem um horário reduzido, então pode colocar aqui também. Isso aqui, de novo, isso aqui vai ajudar a facilitar nas métricas, né? Então, tipo, a gente depois vai ter uma tela que vai estar dizendo quanto aquela pessoa deveria receber. Então, ele vai fazer a conta. Então, se a carga padrão é 40 semanal, mas ela tem que receber 10% a mais, mas ele tem um horário reduzido de 80%, ele já vai fazer a conta e já vai te dizer o quanto que ele deveria receber, então. Então, esse aqui, o parâmetro geral, é essa casca do módulo, é onde você vai definir esses parâmetros de forma geral. Depois disso, a gente vem aqui, o próximo ícone é o de filas. Então, como eu falei, eu defini já esses parâmetros gerais, eu quero definir as minhas filas. Como eu falei, lá na outorga, a gente tinha as filas que eles definiram, que é administrativo, jurídica, radiodifusão, técnico. Você também pode ter uma fila que agora não tá mais. Mas vamos supor, para FPE, eu podia ter a fila baseada em cada coordenação que eu tenho lá. Então, para cada uma eu tenho uma fila, vamos supor. O que eu vou ter dentro de cada fila? Vou ter um nome, uma descrição. Como eu falei, a pessoa recebe uma unidade de esforço para triar aquele processo. Aqui na fila eu vou dizer. Então, tudo que entrou naquela fila, a pessoa vai ganhar uma unidade para me dizer o que tem que ser feito nele. E em quanto tempo que ela tem que me dizer o que tem que ser feito nele? Em 1 dia, 2 dias, aqui é em dias úteis. Então, a ideia da triagem é por fila. Então, pode ser assim, às vezes, uma fila que tem um volume muito grande, que as atividades são muito fáceis de perceber, etc. e tal, eu posso botar uma unidade de esforço pequena. Mas, às vezes, uma fila que... essa aqui é a fila para tratar só processo difícil. Então, às vezes, você pode dar um peso maior para a triagem daqueles processos, porque a pessoa tem que triar corretamente, ela tem que fazer com calma o que ela tem que fazer. Então, para essa pessoa, eu vou dar 1 semana para ela me dizer o que é. Ou então, não, nessa aqui eu vou dar 1 dia só. Aqui a gente também tem na fila, mais ou menos parecido com aquela conceito do parâmetro geral. Se você quer que seja distribuído para o último servidor. Então, pode ser tipo... eu quero que, se esse processo volta para essa fila, a prioridade seja que ele seja distribuído para alguém que já tratou ele antes. Ou então você pode não querer, eu quero tanto faz, pode ser para qualquer pessoa que pode fazer, então você pode selecionar. E a distribuição automática seria isso, no futuro você pode escolher, não, eu não quero que a minha fila seja distribuída automaticamente, eu vou distribuir aqui sozinho, manual, é pouco processo às vezes, ou então você tem cada pessoa vai se atribuir o processo, então você pode escolher se você quer que aquela fila entre na distribuição automática ou não. E como eu falei, cada fila você vai ter os seus membros participantes. E nos seus membros participantes você vai cadastrar se essa pessoa é triador, analista ou revisor. E aqui que entra aquela questão que eu falei. Eu não quero que a minha área tenha revisão, então você põe 0 para todo mundo. Então ele não vai revisar nada de ninguém. Não, mas essa pessoa entrou nova agora, eu quero revisar as coisas dela porque eu não estou muito confiante. Então você pode botar para todo mundo 0 e para aquela pessoa 100. Ou então, às vezes, você vai poder dizer, não, eu quero que revise só 50%. Então, esse percentual de revisão vai você dizer o quanto das suas atividades daquela pessoa você quer que vá para revisão ou não. Se você não quiser nenhuma, põe 0 para todo mundo. Então, na fila, você vai definir esses conceitos básicos da triagem, que é a unidade de esforço e o prazo, e vai definir quem que vai participar daquela fila. Depois que você define as filas, a gente define as atividades. As atividades e filas são coisas separadas, porque a gente sabe que às vezes pode ter uma mesma atividade que se repete às vezes em várias filas ou não. Então, primeiro a gente cadastra as filas, depois a gente cadastra as atividades. As atividades também podem ser acrescentadas quanto quiser, e o que a gente tem que definir dentro dela? Então, você vai poder definir essas atividades
entre uma atividade com análise ou sem análise. Quando a atividade é com análise, o que significa? Significa que ela vai para alguém analisar. Significa que eu preciso que ela passe por essa fase. Com isso, eu vou dizer quanto que a pessoa vai ganhar para realizar aquela atividade. Ela vai ganhar, que no caso, a minha unidade de esforço é 4. Em quanto tempo ela vai ter para entregar aquela atividade? 1. Depois você vai dizer, essa atividade, ela pode ir ou não para revisão. Lembra que eu falei que às vezes você quer corrigir tudo de uma pessoa ou não quer corrigir tudo de uma pessoa? Então, você já define qual que seria o prazo para revisão daquilo. Se ninguém tiver com revisão, aquele valor não vai ser utilizado para nada. Mas se alguma pessoa algum dia entrar e ela tiver uma revisão, esse valor vai ser utilizado. Então, qual que vai ser o meu prazo para revisar aquela atividade? Aqui depois ele vai entrar. Eu quero que essa atividade entre na minha coisa por amostragem, ou eu quero que... Não, essa atividade não precisa ser corrigida nunca. Você pode utilizar aqui. E aqui você cadastra quais são os seus tipos de documentos esperados. Você pode cadastrar documentos do SEI, ou pode cadastrar produtos que a sua própria área cadastrou. Que depois eu vou mostrar onde que é. Então, para cada atividade, você vai dizer o que você está esperando dela. Eu estou esperando um ato, um ofício, uma minuta de portaria. Você vai dizer o quanto que aquilo ali vai valer depois numa revisão. Ou seja, se numa análise, uma pessoa entregou só um ato, aquilo ali vai valer 2. Mas se a pessoa entregou um ato, um ofício e uma minuta de portaria, aquilo ali vai valer 5. Então, vai ser baseado na quantidade de produtos. E você vai dizer se aquilo ali é obrigatório. Ou seja, se a pessoa, quando for fazer a análise, ela tem que entregar um ofício. A minuta de portaria, não. Às vezes ela precisa entregar, às vezes não. Então, para a atividade, você cadastra isso. Você cadastra o valor dela e o produto que você está esperando dela. A gente pode usar... Deixa eu mostrar aqui. Por exemplo, aqui como eu mostrei, você pode criar atividades baseadas em níveis. Então, eu tenho uma atividade que é gerar relatório de dados. Aqui, por exemplo, ela tinha o valor 8 e o prazo para execução dela é 1. Mas eu posso criar uma mesma atividade com as mesmas características, só que o valor dela é 16 e o prazo para ela é 2. Então, nessas atividades, você pode ir cadastrando de acordo com o que cada atividade de cada área. Tem essa liberdade. A gente também tem, aqui no da Orly eu sei que tem atividades que são sem análise. Então, por exemplo, chegou um processo novo na área, eu tenho que triar alguma coisa dizendo o que tem que ser feito com ele. Mas eu vi que esse processo aqui, ele está numa lista de processos que eu vou ter que tratar depois, eu só tenho que colocar em acompanhamento especial. Então, às vezes você pode definir, eu não quero que isso vá para análise só para a pessoa colocar em acompanhamento especial. Eu vou colocar em acompanhamento especial aqui agora. Então, se você seleciona que a atividade é sem análise, você vai considerar que ela já vai terminar ali na triagem. Ela não vai precisar ir para a parte de análise. Ele termina logo ali. Mas você pode querer ver se a pessoa colocou realmente no acompanhamento especial. Então, você cria uma unidade de esforço para revisão e um prazo para essa revisão também. Eu sei que agora é muito detalhes, mas é só para vocês saberem tudo que é possível ter, né? Assim, só um reforço, lembrando que isso é só tela de administração, tela de parametrização. Estou parametrizando o sistema para que as telas dos os usuários possam usar. Então, a Clarissa ainda vai mostrar a parte dos usuários. Assim, depois que parametrizado, a tendência é que você faça ajustes pequenos, mas depois que está funcionando, você não fica mexendo demais nesses parâmetros. Mas é só para deixar claro para vocês que isso não é a parte dos usuários, né? Que é só a administração do sistema. Não sei se todo mundo conseguiu ouvir, mas o que o Ney estava explicando é que essa parte aqui é tudo tela de administração. Ou seja, quem vai mexer nisso, quem vai cadastrar isso tudo seria o gestor da área. E uma vez que cadastrou isso uma vez, já vai estar valendo para todas as outras vezes. Não vai ser uma coisa que vai ter que ser repetida toda vez. Outro conceito que a gente tem aqui é o de grupo de atividades, que é como eu tinha explicado, é quando você quer simplesmente fazer um filtro. Por exemplo, na Orly eu sei que eles cadastraram acho que quase 200 atividades. Então, toda vez que chegar um processo, você às vezes tem que ir procurando nas 200 atividades qual que tem que ser feita, é complicado. Então, a ideia do grupo de atividades é você dizer... deixa eu pegar um aqui que está pronto. Então, você vai dizer, toda vez que chegar um processo desse tipo,
na fila a FPE3 benefícios, por exemplo, você vai aparecer só esses 2 tipos de atividade. Então, toda vez que chegar um processo na fila de benefícios com o tipo de abono, permanência e concessão, a pessoa vai poder selecionar entre essas 2 atividades, porque eu já estou te dizendo que é isso que eu estou esperando que vai ser feito nesse processo. Mas a ideia dele é só facilitar na hora da triagem mesmo. Como eu falei também, que tem as outras coisas que são parametrizadas uma vez. Então, por exemplo, quais são os tipos de produto que pode ter na minha análise? Não vai ser um documento do SEI, vai ser, às vezes, uma reunião, vai ser uma conclusão de um bloco, um dashboard, etc. Cada área vai poder cadastrar aqui quais são os produtos que ela quer. Ah, então eu quero aqui que o meu produto vai ser uma ligação para alguém. Então, sei lá, eu posso vir aqui e cadastrar esse meu produto, depois eu vou lá na minha atividade e digo, ó, o que eu estou esperando isso aqui é uma ligação. Então, cada área pode definir quais são os produtos que quer, não precisa ser só produtos do SEI. E, de novo, você cadastrou uma vez, acabou. O resultado da revisão, como eu tinha falado, você pode aqui cadastrar também. Eu quero, por exemplo, na minha área eu quero que seja correto, erro grave, erro médio, erro simples, mas na outra área aqui está só aprovado ou reprovado. Então, cada área vai poder definir. E quando você for cadastrar, você vai dizer, quando aparecer esse resultado, eu vou querer uma justificativa? Ou seja, eu vou querer saber por que a pessoa deu esse resultado? Se você não marcar, ele não vai esperar. Mas se você marcar aqui, então ele vai querer uma justificativa. Se eu querer uma justificativa, aqui tem um ícone também que você cadastra quais são as possíveis justificativas que podem aparecer. Ah, a pessoa errou conteúdo, ela errou gramática, ela errou uma formatação. Você pode cadastrar quais são os tipos de coisas que você quer que apareça. Pode parecer muita coisa para cadastrar, talvez, mas depois, quando eu for mostrar o dashboard, por exemplo, que já existe, vocês vão ver como é importante ter tudo isso bem segmentado. Então, agora que a gente viu tudo que a gente pode administrar do módulo, agora eu vou mostrar para vocês as telas principais, que são as telas do usuário mesmo. Então, aqui do lado, a gente tem esse controle de desempenho. Provavelmente, não sei agora, já tem na área de vocês, mas se vocês clicam aqui, ele não aparece nada, porque ele vai dizer que vocês ainda não estão cadastrados no controle de desempenho. Mas ela tem essas 3 telas aqui. Como eu falei, o associar processos à fila. A ideia é que você consegue controlar todos os processos que estão no seu controle de desempenho. Então, eu consigo ver que esse processo está aguardando triagem nessa fila. Esse processo está em revisão nessa fila. Esse processo está sem fila nenhuma. Então, você tem aqui os seus status, que você pode filtrar para ver em que condição que os seus processos estão ali na sua área. Então, vamos supor, eu quero ver todos os processos que entraram, que é de aposentadoria concessão, tá vendo? E todos eles estão aguardando fila. Então, eu posso pegar tudo aqui e vou associar a minha fila de benefícios, aqueles que tratam de aposentadoria, por exemplo. Então, assim que eu coloquei na fila, ele já está aguardando o status de triagem. Certo? Então, agora o processo está lá aguardando a triagem. Então, ele está aguardando alguém me dizer o que tem que ser feito. Tá, aquilo ali é uma concessão de aposentadoria. Mas é o quê? Está na primeira análise, na segunda análise, já foi terminada, eu tenho que só publicar? Não sei. Então, alguém vai ter que me dizer qual atividade que tem que ser feita naquilo ali. Então, eu venho aqui na página de distribuição, e aí ele vai me dizer com mais detalhes. Então, os processos, qual tipo, em qual fila que eles estão. Agora, ele já me aparece a unidade de esforço que você cadastrou, quem que está responsável, ou seja, se ele já está para alguém, em que status que ele está, e qual foi a data daquele registro de status. Então, eu posso organizar aqui. Eu quero pegar os processos mais novos, tá vendo? De 12 de julho agora, foram os que eu coloquei em aguardando triagem agora. Como na minha fila eu tinha falado que a unidade de esforço era 1, então ele está aparecendo aqui com a unidade de esforço 1. Quais são os mais velhos? O que eu tenho que dar mais prioridade? Ó, então, esse processo aqui está para a Clarissa desde o dia 24/5. Eu tenho que puxar a orelha dela, porque ela ainda não fez. Então, você pode ter essas coisas. Ah, eu quero distribuir esses processos aqui, então eu vou dar prioridade para os mais antigos. Então, você pode fazer desse jeito. Então, vamos supor, eu quero pegar todos os processos da fila de benefícios que estão aguardando triagem, que foram aqueles que eu fiz agora, e vou querer distribuir para alguém fazer. Eu posso selecionar tudo aqui. Essa é uma tela que a gente está, no momento, arrumando ela, porque o pessoal da Orly sentiu falta de, às vezes, ter aqui
alguma coisa que indique, por exemplo, quanto de unidade de esforço que isso aqui representa. Então, a gente está arrumando isso aqui agora. Mas, então, eu vou poder pegar esses 3 processos que eu sei aqui que valem, cada um vale 1. Então, eu estou distribuindo uma unidade de esforço 3 para... Tem que selecionar eles. Vou distribuir esses processos para... Ele só me aparece quem tem papel de triador naquela fila. Então, se eu tenho uma pessoa que é triador, mas de outra fila, ela não está disponível aqui. Se eu tenho a pessoa naquela fila, mas ela é só revisor, então ela não vai aparecer aqui. Então, ele só vai aparecer para mim quem são os usuários que podem fazer aquela atividade naquela fila. Seleciono, por exemplo, a Clarissa e salvo. Então, eu distribuí todos os processos para a Clarissa. Por que eles não estão aparecendo aqui? Porque eles mudaram de status agora. Eles não estão mais aguardando triagem. Eles estão em triagem. O tempo da Clarissa já começou a contar. O prazo que eu tinha botado lá, ele já começou a contar. Então, eu quero ver quais os processos que distribuíram para mim. Eu posso vir aqui e vir em meus processos. Aqui nos meus processos, eu consigo ver tudo que já me foi distribuído alguma vez. Ele me mostra quanto que eu tenho total na minha carga. Eu tenho 12. Eu posso ver por prazo, então, o que eu tenho que entregar. Ó, tem um aqui que eu tinha que ter entregue dia 27/5. Então, eu vou começar fazendo por esse. Né? Aqui, no caso, eu quero todos, ó, tem o mesmo prazo, porque todos os processos estão em triagem para Clarice, com aquela unidade de esforço. O processo que está em análise, ele já tem o valor da atividade que você colocou lá. Mas então tá, vou pegar um processo aqui, eu posso ir direto para o processo, ou posso ir por aqui, se eu já sei o que tem que ser feito nele, eu posso já fazer a atividade direto por aqui. Show. Então, eu vou pegar um processo e vou entrar direto nele. Aqui, a gente tem esse ícone aqui no final, que é o ícone do controle por desempenho. Nesse ícone, eu consigo ver o detalhamento do processo. Então, lembra que eu falei antes que a gente usava muito o andamento do SEI, o marcador do SEI, essas coisas? A ideia é, com o módulo, a gente tem essa aba específica para ele. Então, tem um andamento próprio do módulo, ele tem a sinalização de qual que é o status atual dele dentro do módulo, para a gente não precisar ficar utilizando o que já tem a função do SEI mesmo. Então, aqui a gente vai ter sempre qual que é a situação atual do processo. Então, ele vai me dizer, ó, no dia 12, nesse horário, a Clarissa distribuiu para a Clarissa e o processo ficou em triagem. Ele me diz o que já foi feito antes também. Então, nesse horário, a Clarissa tinha associado a essa fila e o processo ficou aguardando triagem. Então, você vai ter todo um histórico do andamento do seu processo. Aqui em cima, você tem aquele associar a fila igual que a gente tinha naquela outra tela. Então, eu posso ou fazer em lote por aquela tela, ou eu posso fazer processo por processo aqui. Assim como eu também posso distribuir. Então, às vezes, tá para a Clarissa, mas a Clarissa entrou com atestado, ou alguma coisa assim. Quem for gestor pode vir aqui, às vezes, e distribuir para outra pessoa, porque a Clarissa não vai poder vir hoje, não vai poder atender, não sei. E aqui, quando o processo está na fase da triagem, ele aparece a tela de triagem. Então, como eu falei, a ideia da triagem é você dizer o que tem que ser feito nesse processo. Esse processo é do tipo pessoal, aposentadoria, concessão, e ele está na minha fila, a FPE3 de benefícios. Como eu mostrei, a gente tem aquele grupo de atividades. Então, se eu trouxer aquele, ó, eu posso ter vários grupos de atividades, mas eu vou pegar aquele grupo de atividades lá. Quando eu seleciono aquele grupo de atividades, ele vai aparecer aqui para mim só aquelas 2 atividades que eu falei que poderiam ser feitas nessa fila, nesse tipo de processo. Se eu não quiser aquele grupo de atividades, não, é uma outra atividade. Esse aqui está um processo muito estranho. Se você clica sem o grupo, ele aparece todas as suas atividades. Aí você não tem mais aquele facilitador do filtro. Então, vamos supor que eu quero selecionar que o que tem que ser feito nele é uma revisão. Quando você seleciona a atividade e adiciona, ele já te diz se ele é uma atividade com análise ou não e qual que é o valor da unidade de esforço dela. Eu quero colocar mais uma atividade. Além disso, também está na revisão da bônus permanência e da aposentadoria. Acho que nem faz sentido, mas posso colocar mais uma atividade. Então, você pode colocar quantas atividades você quiser aqui. Aí, o total aqui, aqui ele está dizendo quanto que isso vai valer no próximo passo. Então, aqui no próximo passo, ele vai estar valendo 8. Porque esse é o valor da atividade. Aqui, você também vai poder dizer, esse processo tem um prazo para resposta? Então, às vezes, chega uma demanda institucional de algum ministério, alguma coisa que você tem que responder daqui 10 dias úteis.
Então, você pode colocar aqui, ó, isso aqui daqui 10 dias eu tenho que responder esse processo. Porque a nossa ideia é quando tivesse distribuição automática, por exemplo, esses processos seriam prioridade, para eles não ficarem despercebidos. E aqui você pode colocar alguma informação complementar, tipo verificar documento tal. Que aí você está dizendo alguma coisa para a próxima pessoa, vamos supor. Quando eu salvar aqui, ele já vai estar dizendo que você finalizou a sua triagem. Quando eu finalizo a triagem, ele coloca aqui na minha situação atual. A Clarissa fez a triagem, ela falou que o que tem que ser feito é abono, permanência, revisão e aposentadoria, revisão. E o status agora que ele está aguardando a análise. Por que ele está aguardando a análise? Porque eu triei com atividades de análise. Aqui, a triagem fica disponível para eu poder consultar. Mas eu não posso fazer a triagem mais, porque a triagem já foi feita. Então, agora eu quero distribuir para alguém fazer análise. Se eu venho aqui nos meus processos, aquele processo não está mais aqui. Mas se eu vou lá na distribuição, ó, o processo agora está aguardando análise. Aquele processo está ali, aguardando análise, com a unidade de esforço 8, que era o que eu tinha triado. Eu posso distribuir por aqui, dizendo que eu quero botar. Aí ele aparece para mim. Quem foi a última pessoa que fez alguma coisa nesse processo? Foi a Clarissa. Então, você pode dar prioridade para distribuir de novo para a Clarissa, ou então não, eu posso distribuir para uma outra pessoa. Eu quero que outra pessoa faça. Então, ele aparece quem foi a última pessoa que fez. Aí, eu quero distribuir de novo para a Clarissa. Quando eu distribuo, ele volta aqui nos meus processos com a unidade de esforço. Então, eu vou fazer o processo, vou fazer todas as minhas análises que eu tenho que fazer fora do processo. Ganhei uma unidade de esforço 8 para fazer ele. Eu tenho meu prazo de entrega para ele até o dia 15 de julho. Então, eu sei que eu tenho que fazer essa minha análise até lá. E aí, aqui no processo, eu vou ver. Agora que ele está em análise, ele aparece aqui para mim a opção da tela de análise. Então, aqui na tela de análise, ele me diz quais foram os produtos que você cadastrou lá. Então, eu tinha cadastrado que para o abono, permanência, revisão e para aposentadoria e revisão, o que eu estava esperando era uma minuta de portaria. Então, eu vou vir aqui no SEI e vou fazer o que eu tenho que fazer. Vou gerar uma minuta de portaria, vou fazer toda a análise, vou fazer tudo que eu precisar aqui atrás. Só para coisa, vamos supor que eu gero também uma certidão. Não estava sendo esperado no meu produto, mas eu posso gerar. Então, quando eu venho aqui na análise, eu vou querer dizer, olha, eu terminei minha análise. Eu entreguei uma minuta de portaria. Certo? Se você clicar para salvar, ele não vai deixar. Por quê? Se você está entregando um documento do SEI, ele quer saber, cadê esse documento? Então, você pode vir aqui na minuta, copiar o número dela e colocar aqui. Então, se você coloca aqui, ele vai deixar você salvar. Se eu coloco um número, vamos supor, de uma certidão, ele diz, esse número não é uma minuta de portaria. Você não está gerando isso que eu estava pedindo para você. Certo? Mas eu posso pegar a mesma minuta e falar, ó, realizei a análise em 1 minuta. Então, eu posso salvar o mesmo número 6 vezes para 1 minuta só. Então, tipo, às vezes eu resolvi as duas atividades. As duas estavam esperando 1 minuta, mas eu salvei numa só. Ou eu podia ter gerado 2 minutas e 2 coisas. O que ele vai estar esperando é que você tenha 1 minuta nesse processo. Se tiver com essas duas coisas, ele deixa você salvar. Você pode escrever alguma observação referente àquele produto, ou você pode escrever uma informação complementar para a próxima pessoa, por exemplo, se for fazer revisão. E você pode dizer o que vai ser feito com essa análise. Então, assim, ó, depois que terminar esse processo, indo para revisão ou não, o que vai ser feito? Eu posso finalizar isso ou ele tem que ir para uma outra fila? Então, tipo, eu vou aqui, vou revisar a aposentadoria dessa pessoa, agora que eu terminar, eu tenho que mandar para o cadastro, porque eles têm que mudar isso lá no banco de dados, no sistema. Então, eu vou dizer, ó, depois que eu terminar a análise, ele vai associar em uma outra fila. Então, depois eu quero que você vá para a fila de cadastro. Então, o processo não vai ficar perdido. Você vai dizer para onde que ele vai. Então, quando eu salvar aqui, ele vai estar dizendo que eu terminei a minha análise. Então, a Clarissa fez a análise, gerou 2 minutos de portaria, e agora o processo está aguardando revisão. Por que ele está aguardando revisão? Porque a Clarissa estava com 100% de... Eu quero revisar tudo que a Clarissa fizer. Eu cadastrei isso lá.
Eu posso vir aqui, então, e vou distribuir o processo para a Clarissa de novo. E, então, agora o processo está em revisão pela Clarissa. Quando for chegar a vez do revisor, ele vai poder ver. Então, o que a Clarissa fez? O que ela me disse que ela fez? Certo? Vou mostrar aqui nos meus processos. Agora, ele está em revisão e a unidade de esforço dele é 4. Por quê? Porque cada minuto de portaria minha eu tinha colocado que a unidade de esforço dela era 2. Como eu entreguei 2 minutos de portaria, vale 4. Se eu tivesse entregue uma só, ia ser 2. Então, o que vai dizer o valor da revisão vai ser a quantidade de coisas que ele vai ter que revisar. Então, quando eu venho aqui na revisão, eu vou poder ver o que a Clarissa falou que entregou. Posso clicar aqui de uma vez e já ver qual que é o documento que ela falou que entregou. Se fossem produtos diferentes, ia abrir cada um documento. Porque eu sei que às vezes tem processo aqui que na árvore tem zilhões de produtos, então às vezes não precisa ficar procurando. Você pode ver aqui o que a pessoal da análise falou para o pessoal da revisão. Ó, eu realizei tudo uma minuta. E agora você vai poder dizer, isso aqui está correto ou está, às vezes, com um erro. Se eu disse que está com erro e lá na minha administração eu falei que esse erro precisava de uma justificativa, então a pessoa aqui vai ter que dizer por que ela errou. Por causa de gramática, por causa de formatação? Ah, porque faltou adicionar conteúdo. Então, para essa atividade de aposentadoria, nessa minuta, faltou ela adicionar um conteúdo. E aí eu posso dizer, colocar, deixa eu ver, citar nova portaria, vamos supor. Alguma coisa assim. E aí eu posso dizer, ó, corrigir. Então, não preciso nada. E aí aqui você vai dizer, o que vai acontecer com essa revisão? Eu posso, eu mesmo corrigir, a própria pessoa que fez a revisão corrige, e aí ela finaliza o fluxo, mesmo com erro. Eu posso voltar para a fila, ou seja, alguma outra pessoa vai voltar para a fila, vai voltar como uma análise que tem que ser feita, a pessoa vai ganhar uma unidade de esforço para fazer aquilo, ou eu quero que volte direto para o responsável, ou seja, quem errou isso vai ter que corrigir. Então, vamos supor, vou voltar para o responsável. Se eu salvar, o processo é que ele já vai me dizer, a Clarissa fez uma revisão, e o que ela concluiu disso é que tem que voltar para o responsável, e agora o processo ficou em correção de análise, ou seja, está aguardando a correção dessa análise. E, ao mesmo tempo, ele já distribuiu para a Clarissa, que era o responsável que estava fazendo aquilo, e está em correção de análise. Quando eu já passei por toda essa parte do fluxo, eu consigo ver a revisão que a pessoa fez, consigo consultar a triagem que tinha sido feita, e a análise vai aparecer para mim poder editar. Então, eu vou lá, edito o documento que foi e falo assim, ó, corrigir. Corrigir. Adicionada. Vamos supor. Então, agora eu estou dizendo para a pessoa que eu fiz o que ela pediu para eu corrigir. E posso salvar de novo. Aí, meu processo vai voltar para a revisão. Vou distribuir para alguém para fazer. A pessoa na revisão vai poder vir aqui, vai ver, ó, corrigido, portaria adicionada, ela vê se a pessoa adicionou mesmo o que tinha que fazer. Então tá, então agora tá tudo correto. Posso dar tudo correto, dar um ok, e posso dizer, agora pode finalizar o fluxo da revisão, já tá tudo feito. Quando eu salvar, ele vai finalizar um fluxo, então a revisão fez fluxo finalizado, e agora o processo já foi associado na fila do cadastro, porque na análise você já tinha falado que ele tinha que ir para o cadastro. Então, agora, eu posso começar tudo de novo. Eu não vou fazer tudo de novo. Mas é só para vocês verem que aqui eu tenho todo o histórico de tudo que já foi feito naquele processo. E cada vez que ele inicia um fluxo novo, ele muda a corzinha. Então, o que tinha ficado para trás, agora está de cinza. O meu fluxo novo, agora, está em branco. Então, esse é mais ou menos a trilha correta do processo. A gente ainda tem outras coisas que a gente vai acrescentar, que é a pessoa poder pedir uma dilação de prazo, então às vezes eu não vou conseguir entregar nesse prazo, eu quero mais tempo, ou então às vezes ela não concorda com a triagem que foi feita, pode mudar, eu quero contestar essa pessoa que disse que eu errei isso, eu não concordo, eu quero contestar isso. Então tem muitos outros detalhes que a gente vai poder fazer. Mas isso aqui já está funcionando, já está na Orly. Eu vou mostrar um pouco agora para vocês o dashboard que eu fiz. E aí vocês conseguem ver quais são os tipos de informação que a gente pode tirar a partir do banco de dados. Que eu acho que é
o que, para mim, né, que é estatística, que fazia muito relatório na Orle, foi um dos maiores ganhos, é poder ter esse relatório gerado automaticamente. Então, por exemplo, isso aqui são os dados do dia 12/7, quer dizer, de 9 de julho, na verdade. E aqui ele me diz, então, quantos processos eu tenho atualmente na minha área? Eu tenho 985. Esses aqui são dados reais, tá, gente? É dados da Orle mesmo. Quantos processos estão atribuídos? 222. Quantos estão aguardando serem distribuídos para alguém? 763. Qual que é a fila que está com mais processo? Eu consigo ver qual que é a fila que está com mais processo. Tem muito processo aqui que está aguardando triagem. E eu tenho muito processo que está aguardando análise na fila técnica. Qual que é o meu processo que está demorando mais tempo? Então, eu tenho um processo que está há 35 dias aguardando correção de análise. Qual que são os meus status que estão demorando mais? Então, eu tenho... o meu tempo médio em correção de análise está de 23 dias. Então, eu sei que esses são os processos que estão demorando mais. Eu posso ter informações, por exemplo, dos processos que estão atribuídos, quantos estão atrasados. Peraí, deixa eu atualizar esses dados aqui que eu estou sendo injusto. Aí ali a gente conseguia ver quantos processos estão atrasados. E aí você consegue ver quem está com esse processo. Então você pode ir lá puxar a orelha. Você que está com o processo atrasado, consulta, arruma aí. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Enquanto ele carrega. Tem que ser. Não estava demorando tanto assim, tá, gente? Outras informações que você vai poder tirar a respeito de cada fase do processo. Então, quais são as triagens que eu mais tenho? Pronto, agora está certo. Então, eu tenho 68 processos atribuídos. 34 estão atrasados e 34 estão no prazo. Então, eu consigo ver quem que está com os processos atrasados, quem está com os processos no prazo ainda. Quem que é a pessoa que está demorando mais tempo com os processos. Então, o Diego tem 2 processos na carga dele, mas eles estão com tempo médio de 28 dias. Então, às vezes, eu tenho que entender o que é isso. Aí eu consigo ver o tempo médio por andamento. Então, cada andamento está demorando, em média, 2,5 dias. Você consegue ver qual que é o status que mais demora, que está demorando mais. Aqui, no caso, é aguardando correção de triagem. Ele está demorando mais. Qual a fila que está demorando mais? A fila que está demorando menos é administrativa, mais essa aqui. Quem que é a pessoa que está demorando mais? Então, eu posso ver por fila. Na fila de radiodifusão, quem que é a pessoa que está demorando mais? Qual que é a pessoa que está demorando menos? Eu posso ver aquilo, como eu falei, no detalhe. Já foram feitas 1.553 triagens na Orle. E o processo começou em junho, no começo de junho. Então, não tem nem 2 meses e já foram feitos... Segunda semana. Já tem 1.500 triagens. Você consegue ver quais são as triagens que mais ocorrem. Então, por exemplo, o que mais tem lá é processo que você não tem que distribuir. Ou seja, era um processo que chegou, que não tinha nada que ser feito, e eles simplesmente concluíram o processo. Depois, o que é outra coisa que é mais feita? Alteração contratual. Então, você sabe quais são as atividades que são mais demandadas da sua área. Você consegue ver unidades de esforço. Então, tipo, 75% dos meus processos tem uma unidade de esforço de 60 unidades de esforço. Mas eu já tive um processo que teve 250 unidades de esforço. Volta lá, esse mesmo aí. Uma facilidade legal que alguns dashboards estão usando, o link para o 6. Clica aí, só pra... Aí a pessoa está em dúvida de alguma coisa pontual, já cai no processo. É só um pequeno detalhe que eu sei constrói esses links. É porque está numa unidade, né, que não tem acesso, mas ele constrói esses links pelo ClickSense. Então eu quero ver esse processo de 250, esse aqui, eu quero ver mais sobre ele. Pode abrir direto no SEI e já ter a informação sobre ele. Você consegue ver também informações sobre as análises. Então já foram feitas 947 análises. Qual é o produto que mais está sendo gerado? Está sendo mais gerado e-mail lá, entendeu? Depois ofício, ou seja, tem muita comunicação externa. Você pode acompanhar por fila. Então, o que está sendo mais gerado na radiodifusão? O que está sendo mais gerado no administrativo? O administrativo não fez análise. Você pode ver aqui na revisão, então. Aí na revisão eu tenho, então, quantos processos, aqui eu vou aumentar para ver, quantos processos foram aprovados.
quantos processos foram para ajuste ou acréscimo de informação, porque esse foi a parametrização que a Orly fez. Quantos processos foram reprovados? 10 processos que foram reprovados. Os que foram reprovados, por que motivo que eles foram reprovados? Eu tenho essa informação agora. Então, eu sei que o que mais está sendo voltado para ajuste ou errado é uma inexecução de etapa. Então, eu posso ir lá depois tentar ver o que é essa inexecução de etapa que está acontecendo. Se eu clico aqui, ele me traz quais foram os processos que tiveram essa inexecução de etapa. Então, eu posso ir lá ver o que está dando de errado com ele, para eu tentar consertar. Aqui é o risca-faca, né? Aqui é a briga e quem tem razão não tem. Então, por isso tem muita interação. Os processos que estão reprovados, por exemplo, o que está sendo mais reprovado é e-mail e ofício. Então, às vezes, vamos padronizar mais os nossos e-mails e ofícios, ou alguma coisa do tipo. Ou não seguir o padrão, né? Isso. E assim, percebam ao ver esses dados que agora passam a estar estruturados, que isso pode ser elemento, inclusive, para avaliação de desempenho. Né, que muitas das vezes a gente vai lá na comissão, a comissão rejeita exatamente porque você não tem elementos. Qual elemento que tu tem de interação de dados concretos, né, e não achismo ou pública, né, dizer que ele reiteradamente erra, não erra, não. Agora está comprovado e tem um fluxo, né, de vai e vem junto com o revisor, o coordenador dele, sobre o que ele errou ali, caiu, né, ponto fora da curva ali no meio dos procedimentos que estão estabelecidos. E aí a gente sai da seara de mito, de achismo, para dados concretos. E aí isso talvez auxilie, não sei se aqui tem alguém que já participou no âmbito da comissão de revisão, né, ou já foi objeto de alguma avaliação que foi revista pela comissão, eles batem muito nisso. Agora não, tem. Está aqui. Não, e não tem como agora dizer que não tem dados no âmbito de uma instrução de um recurso para a comissão de avaliação de desempenho. Além de tirar ou não tirar dele do teletrabalho ou de outros detalhes que possam vir aqui, são dados, né, extremamente ricos para alimentar qualquer necessidade que o corpo gerencial precise para atuar sobre algum caso concreto que fuja do padrão. Aqui a gente também tem, no caso lá da Orly, a gente tem esse relatório que é gerado toda semana, que é o Rapid. Então, agora esses dados já estão sendo gerados automaticamente. Ele já gera, então, por pessoa, qual era o tipo de presença. Eu pego lá, então, qual era a carga que eu estava esperando que ele fizesse. Então, quanto que eu distribuí para ele, quanto que ele realizou, qual que é, então, a entrega dele. Então, cada área vai poder ter os seus índices. Então, tipo, você vai ter no banco de dados, dizendo quanto que valia aquela atividade, qual que era o prazo dele e quando que ele entregou. Agora, cada área vai poder fazer, se ele entregou com um dia atrasado, eu vou descontar um pouco. Cada área vai poder definir o índice da forma que quiser. Então, não necessariamente tem que seguir o padrão da Orly, mas você vai ter no banco de dados dizendo você tinha uma atividade com esse peso, com esse prazo para ser entregue e com essa data que foi realmente entregue. Então, a partir disso, você consegue tirar suas conclusões. Você consegue concluir, você pode ver os reprovados que foram considerados errados. Você vai considerar no seu índice ou não? Cada área pode ver, não, isso aqui vai ser só para eu controle interno, só vai valer a entrega no prazo. Ou então, não, a sua qualidade vai valer. E aí, então, a gente já consegue fazer, eu quero gerar um Rapid da semana anterior. Eu já consigo clicar aqui, ele já me traz os dados das pessoas, já me traz os dados gerenciais também. Então, qual que é o meu índice da gerência? E depois você consegue controlar aqui também um por um. Então, você consegue ver qual foi a data que foi distribuída, qual foi a data de entrega, qual era a minha data a prazo desse servidor, qual era o tipo de presença nele nesse momento. Para esse processo, para esse atendimento, para essa tarefa, você vê, ele entregou no prazo ou não. A unidade de esforço que ele foi distribuída é a unidade de esforço que ele recebeu. E aí você consegue ver quantos processos não foram entregues e estão fora do prazo. Quantos foram entregues, mas estão fora do prazo. Aí você consegue também ter mais detalhes, às vezes, da qualidade. Tipo, esse processo foi reprovado ou não. Mas isso aqui é o índice da Orly, entendeu? Esse foi o índice que a Orly tinha definido. Cada área vai poder definir o índice da forma que quiser, sabendo esses resultados. Então, eu sei quando que foi feita a revisão, quem que fez a revisão e quem que tinha sido a pessoa que fez a análise daquela revisão. Então, você vai poder definir o seu índice a partir daquilo ou não.
E aí você consegue ter um controle dos índices por semana. No caso da Orla, ele é dividido por prazo e qualidade, depois tem um de desempenho, então você consegue ter esse controle. E também depois por servidor, entre teletrabalho e presencial. Para a Orly, assim, eu que fiquei lá muito tempo fazendo esse processo de planilha na mão, o Ney sabe o quanto a gente reclamou para ele, dá um jeito de arrumar isso aqui. Esses dados, tudo bem que agora demorou um pouco, mas eu atualizei ele e em alguns segundos eu tive qual é a situação atual de todos esses índices para a Orly, enquanto que antes eu tinha que parar algumas pessoas para gerar tudo isso uma vez por semana, pelo menos. Assim, só fazendo um destaque nesse ponto, assim, o Iroá, como bom Iroá que é, né, sempre insistindo lá na comissão e lá na TI, e o Vitor também, de queremos um sistema para controlar desempenho de outorga. Já às vezes antevendo, já estava lá com o teletrabalho, o piloto do teletrabalho correndo. E aí, o que acontece? Realmente, o trabalho que eles faziam, que é isso daqui, de uma forma não sistemática, por N planilhas, a equipe preenchia, acho que eram 5 planilhas, cruzava dados, não sei, um monte de coisa, era algo muito trabalhoso. Eles têm razão, a gente precisa de um sistema para controlar isso, sobretudo quando extrapolar da ordem e for para as outorgas do GR, que era o segundo passo, né? Era a outorga do GR se submeter aos mesmos procedimentos, aos mesmos controles. E também, possivelmente, ao teletrabalho. E aí teve muito, né, discussão de fazer sistema ou não, precisa ou não, e aí o que é que a gente teve de acordo, né? E originalmente não era para ser feito não sei, né? A ideia era precisamos de um sistema, uma solução. E aí o que acontece? Para fazer não sei, a gente teve que entrar em acordos, né? Tanto com a ordem como com a comissão. Isso está registrado no âmbito da comissão. O Viegas participou também, o Viegas está ali atrás, ele participou, conduziu o projeto lá pela gerência, era meu assessor, era ele, Clarice e a fábrica, para basicamente, participei no início só para dar algumas diretrizes e norte. E aí a gente fez alguns acordos com a comissão. Primeiro, a ordem, no caso da Clarice lá na época, e o Iroá, estava com o copo cheio. Né? Quando a gente direcionou que vamos fazer não sei, aí já vinha falando tudo como que queria que fizesse. A gente não é nada disso, fazia o copo. Aí vai fazer não sei, vai fazer do jeito que a gente já tem a expertise, do jeito que tem que fazer certo, por causa de todos os outros módulos que a gente vinha conduzindo e porque a gente conhece da arquitetura negocial do SEI. Aí, né, acho que foi um trauma, né, Iroha? Tipo, olho em branco, começar a discutir agora. Mas aí já tinha tudo, já tinha experiência, acaba que a discussão foi bem produtiva, mas foi literalmente um pouco do esvaziar o copo, vamos juntos aqui chegar no mesmo lugar, no melhor lugar, inovando. Às vezes a gente chega de fora, dá uma visão um pouco inovadora para quem estava muito já ali imerso já numa forma de fazer. Então a gente está minimamente o estilo do SEI de fazer modo para o SEI em si. Outro acordo, e acabando o destaque, outro acordo foi lá na comissão. A comissão aprova alguns teletrabalhos, tendo os meios de controle, isso lá no âmbito da comissão, só estou registrando aqui para não gerar outras expectativas, tá? E para que esteja isso muito bem definido, essa definição, vocês sigam e entendam essa definição para não ter, aparecer mais pedido de um quinto, quarto, terceiro sistema. Que lá na comissão, claro, era o quê? As necessidades de controle de PGD, né, que não necessariamente é trabalho, é PGD, né, às vezes é para o pessoal presencial mesmo, ou você já tem um sistema aqui, um sistema único, eu acho que você já tem, né, tudo, híbrido, no caso da Autônoma, que tem um sistema finalista, o Mosaico, mais não sei, ou agora o módulo pode ser puro, não sei, mas não dentro da instituição não é para vir com a quarta, quinta solução. Então, ou já atende com o já finalista, ou aí
ou é só aqui, ou é só em um híbrido ou só em outro. Não, na instituição não queremos, não pretendemos outras soluções que façam esse tipo de controle de fluxo. Evidentemente, como o litigioso, por exemplo, na SCO, o litigioso do SEI já está tapado tudo que eles necessitam para o PGD deles. Aí é como se fosse um finalístico, um sistema finalístico próprio. Então é só isso para deixar bem registrado. E final, mas, só mais o destaque para os órgãos que estão acompanhando ou que vão ver o vídeo depois. Os dashboards é a solução da Anatel, que a Anatel tem de BI e dashboard. Cada instituição, cada órgão vai ter a sua solução. O que é importante e a gente não vai fazer é gastar ponto de função com N telas no próprio SEI de relatório. Porque relatório é uma coisa muito de agradar gosto. Um outro órgão pode dar um outro viés para alguns dados, ou não podem enfatizar ou não, fazer uma estatística, não sobre alguns dados, ou sobre outros, sobre dados que a gente não fez, ou fazer alguns que a gente fez. Então, cada órgão tem a sua curva, a sua necessidade, as suas ferramentas próprias para fazer os relatórios afetam ao seu controle de desempenho. O que o SEI faz é articular todos os dados necessários para você viabilizar isso. O meio, se é extração direta em banco, se tem Power BI ou outras ferramentas, cada órgão tem um seu. Então, isso é um registro para os órgãos que estão vendo ou vão ver o vídeo. Isso é o que a gente já tem até agora. Acho que agora em agosto vai fazer um ano, né, que a gente começou a realmente ter entregas de história desse projeto. Então, eu acho que já andou bastante. Mais do que eu esperava até, eu acho. Mas a gente ainda tem coisas, como nem falou, que a gente ainda está em desenvolvimento, a gente tem bastante coisa de backlog. Então, se tem área que começou a usar, ou então surge às vezes com uma outra ideia, com uma outra coisa, se for uma coisa que consegue ser parametrizável para todo mundo, que é uma coisa que consegue encaixar, que vai melhorar o processo para todo mundo, é bem-vindo de me procurar para a gente tentar ver o que a gente consegue fazer além, né, do que a gente já tem previsto para fazer. E a ideia era de não ser uma coisa só da Autor. Então, quem precisar de ajuda, a gente vai estar fazendo manual. Eu estou à disposição também para quem precisar, se quiser saber com mais detalhes, se quiser, às vezes, entender melhor as telas ou alguma ligação. Eu estou à disposição e eu acho que é isso. Pessoal, assim, para quem está aqui na Anatel, remoto tem pouca gente, eu acho que eles estão acompanhando. Quem tiver alguma dúvida, pode jogar no chat ou aqui, levanta o braço. Um tempo aí para tirar dúvidas. Alguém tem dúvida? Sim, podemos jogar na reunião, mandar por e-mail também para a lista do convite. E aí circula. Mas a apresentação é bem simples, né? Depois, quando a gente tiver o manual, ele já vai ter bem mais detalhes sobre as telas também, que aí vai ajudar. Sobre o manual, vou mostrar aqui, deixa eu compartilhar a minha tela. Já está avançado, já está avançada a construção do manual. E aqui, utilidades. A Clarissa sentou o dedo na elaboração do manual aqui. Esse é de administração, né? Aqui. Assim, é só o PowerPoint dos prints das imagens, né? Que vai compor o manual. Tá vendo a minha tela? Tá, né? E a Clarissa já está fazendo cada detalhe, então, tanto para os órgãos, como para gestores de tipo de controle que for parametrizar, que tanto de tela, tem mais tela de parametrização do que de tela de usuário ali operando, né? Mas vai ter um manual que depois vai ter alguns textos explicando cada passo, mas sai explicando detalhe por detalhe. Ainda vou revisar, né? Eu orientei um pouco a metodologia, como a gente já faz alguns manuais de módulos do SEI. Então vai ter um manual completo. Esse é do gestor de controle e vai ter também dos usuários. Principalmente a gente faz isso para quando a gente disponibiliza para a comunidade, né? Tem 300 órgãos que uns 180, 200 e tanto em produção,
e outros que estão ainda pondo em produção, mas tem um total de 300 órgãos que estão aptos a usar o CI. Então, quando a gente joga um módulo novo na comunidade, eu tenho muito receio, né? A Anatel tem 5 módulos e tem um efeito rebote. Um monte de órgãos dando suporte. A gente, o meu foco é a Anatel, atender a Anatel, e a comunidade a gente atende, né? Às vezes no que dá, que é possível. O custo do módulo já passou de R$ 600.000, como a Clarice falou, foi um desenvolvimento que iniciou em julho do ano passado, reuniões ali finalzinho de maio, junho, depois de umas 4, 5 reuniões já teve o primeiro pacote de desenvolvimento e foi bem contínuo, todo mês teve entrega e a gente vai ter mais entregas, eu acho que tem backlog fácil, final do ano que vem, de muita melhoria que ainda vai ser feita. Mais alguma dúvida? Não. PGD é a comissão, a FPE, me corrija, Tem um grupo de trabalho que foi formado, que está fazendo uma portaria ainda. Quando eles divulgarem essa portaria, que vai ter mais informação de como é que vai poder entrar essas novas áreas em piloto. Que estavam só em fase piloto. Esse fórum aqui não é PGD, até eu mesmo não conheço muitos detalhes sobre o PGD em si. Existe um grupo de trabalho, né, que eles centralizaram e estão coordenando esses pilotos. Recentemente teve uma portaria do Ministério do Planejamento, estão revendo algumas coisas, mas o PGD em si é com essa área. O uso do módulo não depende necessariamente de você estar em PGD. Porque o uso do módulo foi no âmbito do módulo? Aí no âmbito do módulo, um e-mail para mim, para Clarice, para nós dois, e a gente primeiro que atende para criar lá. Sendo que, como a Clarice mostrou, volta lá na administração, a gente põe os tipos de controle de desempenho por tema, entendeu? Outorga. Vai entrar ali todas as unidades que faz outorga. Se tiver licitação em contrato, por exemplo, licitação, vai entrar todas as áreas, inclusive o GR, né, os AR lá que faz licitação. Por quê? É uma oportunidade ímpar, a gente não dá para tratar e fazer um curso para representar aqui o que cada um faz de diferente. Às vezes já ouviram aquele ditado, né? Cada GR faz a mesma coisa de forma diferente. É a oportunidade de não replicar isso aqui. Então, por isso que a gente define que tem que ter a área gestora do processo, que é quem define de como tem que ser feito os processos, independente das áreas que trabalham, as áreas descentralizadas que trabalham naquele processo. Então, alguns processos, sei lá, de infraestrutura, os AFs fazem isso também, de infraestrutura, então tem que estar dentro do mesmo de temáticas, né, guarda-chuva, beleza? Paulinho? De temáticas guarda-chuva. A gente não vai criar do GR1, 2, 3 para cada um, e não vai trazer para cá as discrepâncias de procedimento que um ou outro faz, não. Quem é o dono disso aqui? Tem uma coisa que de fiscalização, a fiscalização tem que definir como todos os FIs dos GRs vão trabalhar tal coisa na instrução de processo recorrente e tem múltiplos produtos que são entregues na instrução. Entendeu? Então é só mandar e-mail e demanda. Repito, importante, porque às vezes isso alimenta e te gera dados para estar mais bem estruturado no âmbito desse GT para emplacar EGD e fazer trabalho. Isso. Sempre em outorga, Clarice. Quando a gente. Na administração do outorga. Quando a gente pôs aqui GR04, GR08 e Orly, tem os papéis, você já atribui os papéis do pessoal no GR08, os papéis na Orly. Lá na votação, quando o usuário está na Orly, a Orly está vendo e triando os processos da Orly. O GR08 e o GR08. Um não veio do outro. Ele está no âmbito de uma mesma coisa. Vai poder criar as mesmas atividades, vai poder ter os mesmos produtos, os mesmos pesos, mas cada um vai ver o seu. Ele compartilha as parametrizações.
mas cada um só vê o processo de cada um. Isso daí é similar ao litigioso, Pablo. Ele está no âmbito ali, né, de um guarda-chuva, as parametrizações, os fluxos, as definições, mas cada um está fazendo nas suas próprias dados sem ver o do outro e o outro do outro. Sim. Não, ainda não está indo. Eles estão querendo primeiro ver se todo mundo consegue concordar nas mesmas atividades. Então, se todo mundo conseguir fazer sobre as mesmas atividades, as mesmas unidades de esforço, aí eles querem tentar evoluir para ter essa fluência. Isso. Isso. Mas ainda não está. Não ficou. Assim, do que eu tinha conversado anteriormente com o Gabriel Hideck, que é mais que puxa lá o PGD lá de Pado, o uso do SEI por si só, somado ao próprio litigioso, estava suficiente para Pado. Ele consegue controlar nos termos que eles definiram perante o GT, né, dos controles lá, o litigioso, que é um sistema finalístico, mas o SEI estava conseguindo fazer fim a fim. E aí não necessariamente precisa estar nesse aqui. Talvez eu não sei como está, se não está convergente a controle no DSFI e do DSO. Parece que eles estavam discutindo para tentar convergir, mas o DSO está 100% automático. Então, automático foi esse que a Clarice mostrou. Não estão usando mais marcadores, a SO não usa marcadores, né, estão usando só os metadados do próprio módulo litigioso, somado com algumas coisas sobre data de assinatura, geração de documento, que é metadados do próprio SEI. Então, para esse assunto, SCO, talvez a SFI seria bom se aproximar lá, entender como é que eles fizeram, tentar harmonizar. Mas SCO conseguiu automatizar 100% o litigioso. Por exemplo, colocar, pelo que eu entendi, tá? Eu posso estar informações falhas, né? Mas o Hideck, qualquer coisa, me corrige em algum outro momento. Mas por lado aqui desse módulo é duas coisas para controlar, então talvez mais atrapalhe do que ajude. Entendeu? Então é esse o feedback que eu recebi com eles. Tá. Assim, é PADO, né? É PADO. O fluxo, inclusive, no âmbito religioso, a gente deixou o fluxo extremamente igual, só com um bloquinho a mais, que é a terceira instância da SFI. O fluxo ficou igual. Agora, às vezes foram escolhas que foram feitas da forma de controlar. E às vezes você cede de um lado, cede do outro, e consegue fazer, harmonizar esses. Mas talvez mais atrapalhe do que ajude. Se não, usa só uma pequena parte. Talvez uma parte que seja interessante no futuramente a roleta para distribuição automática, conforme o equilíbrio ali dos pesos das unidades de força do estoque e do novo que chega. Isso talvez essa parte seja bom pensar que às vezes é um fluxo minimalista, um pouco produto, depois só para usar essa parte que é a roleta girar e verificando o que ele tem e o que representa aquilo. Mas talvez é um custo grande do módulo para deixar ele apto para usar uma parte pequena dele. Né? Isso aqui é o controle de desempenho para tarefas e atividades que são feitas pelo SEI. Pode. Aí para o produto você pode cadastrar o nome que você quiser aqui para cada unidade e aí você pode dizer que você entregou aquilo. Então às vezes você faz por fora. Assim, isso é uma parte importante que quando a gente decidiu, vai fazer, não sei. Aí uma das coisas que eu pautei lá no início da reunião, quando abri lá o olho branco, a gente foi tal, é uma das concepções. A concepção você morre com ela. Faz sistema, tem que ter muita segurança da concepção, porque a concepção do sistema não é algo
fica mudando o tempo todo. Porque se está mudando o tempo todo, você não tinha segurança, você não definiu a concepção, o escopo da solução. E uma das coisas que a gente faltou o SEI não vai estar sendo usado para fazer um sistema apartado que não tem nada a ver com o SEI. Tudo que é feito na instrução do processo, né, tem que estar no SEI registrado de alguma forma. Então, é processo que tem que gerar produto, e não o contrário. Mas, você pode ter, por exemplo, um processo no SEI, que o produto é uma coisa, por exemplo, de participar em algumas reuniões, e ele vai ali, põe um documento que é o que comprova tal produto. Que nem e-mail, né? O cara põe um e-mail no processo, que é no meio da instrução processual, e alguma coisa na árvore do SEI tem que comprovar um produto. Então, não esperem, e não vai ser bloqueado. Tipo assim, ao invés de eu evoluir o meu sistema finalístico para eu ter um controle melhor, vou usar o SEI, um uso fake, né, do SEI porque gostei das telinhas. Não. O processo, isso gera um ônus de você trazer para o processo, né, as comprovações dos produtos, porque você tem que dar um número SEI ali que comprova a entrega do produto, beleza? Isso foi algo que a gente estressou e no final das contas, quando o Iroha abriu mão de alguns pontos que se tinha, porque é tipo assim, é exceção da exceção da exceção, você fora do SEI. Tudo no mundo formal, algumas coisas, e aí ele falou, pô, velho, não vou ficar aqui queimando a cachola, pensando em 1000 exceções externas ao sistema. Vou forçar assim que o cara suba aqui, não sei, e pronto. Porque senão você fica pensando em 1000 exceções e não pensa no principal, que é o que mais interessa. Esse volume de dados que vocês viram quando vai para o ClickSense, né, você vê todo o potencial do que estava por trás ali sendo planejado. Mas não sei, tem que ser, não sei, pensar no uso 100% do SEI, mesmo que uma atividade seja externa, algo que comprove ali. Outra coisa importante, principalmente numa fiscalização, pouco importa o que cuspiu no SEI documento. Às vezes, muita coisa da outorga é um mosaico integrado ao SEI que gera aquilo. Ou é coisa que se instrui mesmo na mão. Então, não interessa como surgiu no SEI. Ou de um jeito ou de outro. O que importa é que tem um SEI número ali na árvore, que eu vou registrar a entrega daquele produto. Beleza? Mais dúvidas? Mais dúvidas, pessoal? É hora agora. Então, Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Pessoal, obrigada, viu, gente? Larissa, dá um oi também para o pessoal que está remoto. Tem alguns colegas aqui. Obrigada ao pessoal que está remoto pelo. Os órgãos que eu sei. E também que verão o vídeo. A gente vai publicar o vídeo. Para quem estiver no futuro, também pode entrar em contato com a gente, né, Ney? Também no futuro, para a gente ajudar quem precisar e tiver interesse aí no módulo. Lembrando que o módulo já está disponível no portal Software Público, tá? Aqui na página da Anatel, lá do portal Software Público, o módulo já está. Tem que compartilhar, não tá? O módulo já está disponível no portal Software Público. Essa página aqui tem um destaque lá na página principal do portal Software Público. A página da Anatel disponibiliza os módulos do SEI. Para a comunidade, isso a gente chamou de módulo de utilidades, porque a gente vai com outras coisas que não é contra o desempenho desse módulo. É um módulo Coringa, que a gente fez para pôr outras coisas também. A gente já está até pensando um pouco em machine learning, inteligência artificial, algumas coisas que a gente está pretendendo fazer até primeiro semestre do ano que vem. Ele está pensando em fazer algumas coisas de machine learning também para as facilidades não sei. Então, o módulo está ali naquela página, que é a página da Anatel disponível no portal Software Público, e está a comunidade do SEI com o módulo de utilidade do SEI, onde ele vem e baixa aqui a versão. E aí começou aqui, ó, versão 1.0.0. Já vai ter, já está no forno aí a versão 1.1 e também a 1.2, já está em desenvolvimento em paralelo às duas. Tem o módulo que mais tem versão que a gente já disponibilizou, que temos disputado, é do peticionamento e litigioso. O peticionamento está com 14 versões. 14 versões, algumas versões principais, algumas de correção, e a gente está finalizando a versão 3.0.
E o modo de litigioso, né, que na Anatel controla o pato e outros, tem algumas versões de todos sim. Pessoal, obrigado. Até a próxima. Vocês, pessoal aqui na Anatel e também que está online. Abraço. Obrigada. Clique em a gravação. Eu acho que esse ponto. A gravação. Isso. Agora vamos ter que